Ok, então, segundo exercício. Segundo exercício, banco de dados 1. O exercício passado é esse aqui. Similar ao da aula passada, nós temos aqui algumas frases que mostram ocorrências de algum tipo de processo e a gente tem que tentar entender o que é, lembrando sempre que isso, a gente está trabalhando sempre com pequenas amostras de um cenário onde o volume de informação é milhares, milhões de vezes maior do que essa amostra que a gente está trabalhando, tá? Então vamos pegar o primeiro caso aqui. Passageiro Melícia Galeno Espíndola solicitou em 2/1/2020, às 19 horas 15 minutos e 13 segundos, um transporte por aplicativo saindo da rua Reinaldo do Carvalho Marinho, número 439, do bairro Cachipó, com destino à Avenida André Antônio Maggi, número 983, do bairro Vista Alegre, isso no município Abadia dos Dourados, do estado de Minas Gerais. Esse passageiro foi atendido pelo motorista Gustavo Machado Brito, e ele estava dirigindo um veículo placa XPD 4938, que era um Gol 1.0 da montadora Volkswagen. Vamos pegar só mais um caso e a gente começa, à medida que a gente lê cada frase dessa, a entender qual é o contexto, qual é o cenário. Passageiro Carmen solicitou em 1 de dezembro, às 18 horas, um transporte por aplicativo para sair da Avenida Djalma Ferreira de Souza, número 63, do bairro Jardim das Palmeiras, com destino à Avenida Rubens de Mendonça, número 490, do bairro Jardim Comodoro, isso no município Pântano Grande do estado do Rio Grande do Sul. Foi atendido pelo motorista Maílson Silva de Oliveira, dirigindo um veículo placa UHJ8472, modelo Palio 1.3 da montadora Fiat. Ok? Nesse exemplo do exercício de hoje, a gente não tem nenhuma informação repetida, tem? Qual a informação repetida? Montadora repete? Nós temos aqui Volkswagen, Fiat, tem o Fiat aqui de novo, Toyota, Chevrolet, Fiat de novo. Então realmente a montadora Fiat repete algumas vezes. Estado repete? Sol de Minas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Bom, acho que vocês perceberam que nesse exercício de hoje o número de informação repetida é muito, muito menor do que o do exercício passado, tá? Mas o nosso objetivo continua o mesmo. Sempre que eu considero que isso aqui é uma pequena amostra das informações que envolve esse sistema, porque você está falando transporte aplicativo, dá para você deduzir. Por exemplo, quantas viagens, quantos passageiros pediram um carro por aplicativo, por exemplo, hoje pela manhã na Leopoldino de Oliveira. Isso eu estou citando uma rua de uma cidade, de um estado, de um país. Considerando, nesse exemplo aqui, do exercício, ele a princípio fala só do Brasil. Só
não foi citado aqui nenhum outro país. Então a gente vai considerar esse exercício aqui. Vamos fazer uma análise considerando que é só Brasil, tá? Então eu tenho que ter uma proposta que eu consiga guardar todas essas informações que são necessárias, evitando repetições. Então, imagina, vamos considerar só Brasil, todos os estados do Brasil. Quantas solicitações de veículo por aplicativo foram feitas nos últimos 15 minutos? Nos últimos 5 minutos. Todas essas solicitações, pelo que está proposto no exercício, eles saem de um determinado endereço, tem lá o quê? De uma determinada rua, tem um número, né, onde a pessoa vai esperar na porta desse número lá naquela rua. Essa rua é de um determinado bairro, que está numa determinada cidade, que está em um determinado estado. Aí a gente tem que fazer uma análise considerando as coisas que a gente conhece. Por exemplo, quando eu falo de uma rua, essa rua, ela sempre está dentro de um bairro? Ou essa rua, ela pode passar por vários bairros? Então, isso são considerações que a gente deve levar para fazer essa análise. Então, eu vou começar aqui, mais uma vez, vou usar o Excel mesmo. Vamos começar a tentar organizar isso aqui para fazer a melhor proposta possível. Então vamos analisar aqui a primeira frase. Passageiro. Então eu tenho passageiro. A proposta que eu vou montar aqui hoje com vocês ainda não é, diria, a proposta 100%, a proposta mais eficiente. Como a da aula passada do exercício 1 também não foi. Tinha coisas na proposta do exercício da aula passada que também poderiam ser melhoradas mais ainda. Quando eu falo melhoradas, é fazer adaptações ou ajustes naquela proposta que vão tornar a proposta mais eficiente ainda. Ou seja, guardando todas as informações necessárias, ocupando ainda menos espaço do que aquela proposta que está colocada lá. Então aqui eu vou fazer uma proposta que ainda não é a mais eficiente, mas no decorrer aí da correção do exercício pode ser que a gente faça essas adaptações ou esses ajustes para chegar numa proposta melhor ainda. Bom, alguém aqui tem hábito de pedir carro por aplicativo? Quem já pediu? Vocês que já pediram, quantas vezes vocês já pediram? Quem já pediu mais de 5? Então nós temos aqui quase metade da sala que já pediu mais de 5 vezes um transporte por aplicativo. Aí você pensa o seguinte, considerando que você usou o mesmo aplicativo, a gente não está falando aqui de mais de um aplicativo, eu imagino até que essa proposta de exercício ela esteja fazendo referência a um aplicativo, é como se fosse o aplicativo precisa controlar todas essas informações. Então veja bem, metade da sala aqui já pediu mais de 5 vezes um veículo usando o aplicativo. E certamente esse aplicativo que você usou não tem os seus dados repetido mais de 5 vezes. O seu nome completo, o seu número de telefone, aqueles dados básicos que você informa lá, né? Quando você se cadastra no aplicativo, o aplicativo vai guardar essa informação uma vez só. Você como passageiro. Até porque o mesmo aplicativo que você pede, eventualmente você pode se tornar um motorista, tá certo? Você pode pegar, dependendo do aplicativo, tem uma versão específica para você ser motorista. Tem aplicativos que oferecem uma versão mais simples do aplicativo para você ser só passageiro. Mas você concorda que você pode ser, do aplicativo, você pode ser em determinado momento um passageiro, mas em outro momento você pode ser um motorista também. Tá certo? E você é um só. Não tem 2 de você.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Já estou querendo mostrar para vocês que se eu tivesse... Eu vou até fazer aqui uma primeira versão e depois a gente ajusta ela. Eu vou considerar, então, o passageiro. Passageiros. E esse passageiro, a princípio aqui, ó, só tem o nome dele, correto? Aqui não fala de nenhuma outra informação do passageiro. Aqui, ó, tem só o nome. Não fala de data de nascimento, CPF, RG, não fala nada disso do passageiro. Então eu vou considerar do passageiro, eu vou considerar o nome e já vou criar um código para ele. Já falamos desse código na aula passada. Então deixa eu já pegar aqui. Já vou dar uma mesclada aqui. E já vou ter aqui os meus passageiros. Deixa eu aumentar um pouquinho o campo aqui do nome. E já vou colocar aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou pegar todos os passageiros que eu tenho lá no exercício. Então eu tenho aqui, ó, passageiro Melícia. Vou copiar. Melícia. Depois eu tenho o passageiro Carmen. Depois eu tenho o passageiro Arielle. Depois eu tenho o passageiro Andressa. Depois eu tenho o passageiro Samir. E por fim, passageiro Lucas. Pronto, vou dar um código para eles. Tá aí. Vou centralizar isso aqui para ficar bonitinho. Vou colocar isso aqui em negrito, só para dar um destaque. Pronto. Isso aqui eu posso excluir. Vou botar as bordas aqui novamente. Ok. Já tem os passageiros. Veja bem. No primeiro exercício, estava muito nítido os pacientes. Então você via lá que tinha paciente que tinha feito 3, 4 cirurgias. E você podia fazer essa afirmação, porque lá naquele outro exercício, da aula passada, tinha o CPF do paciente. Então você podia afirmar que um paciente tinha feito 3, 4, 5 cirurgias. E nós, para evitar a repetição desse paciente, nós usamos o próprio CPF dele para fazer referência a ele. Aqui eu não tenho essa informação adicional, eu não tenho o CPF do passageiro, não tenho nenhuma outra informação, então eu estou criando aqui um código. E veja que lá no exercício da aula passada, nós vimos com mais facilidade que nós estávamos eliminando informações repetidas, porque as informações estavam repetidas no texto. Tinha um paciente que aparecia 3, 4 vezes. Nesse aqui, os passageiros não se repetem. Mas vou repetir, isso aqui é só uma amostra do real volume de informações. E a gente acabou de ver que aqui na sala, metade da turma já fez mais de 5 viagens usando carro por aplicativo. Percebe? Então, imagina que esses alunos, ó, seriam esses casos, esses passageiros aqui, ó. Na proposta aqui, se a Carmen fez 7 viagens usando carros por aplicativo, ela não vai aparecer aqui 7 vezes o nome dela completo. Vai aparecer uma única vez e através desse código 2 eu vou identificar qual foi o passageiro que fez aquele pedido do carro. Tá?
Bom, então eu tenho passageiros. Vamos ver a próxima informação. Tem aqui a solicitação. Essa solicitação a gente vai ter que tratar ela, né? Aí eu tenho o seguinte. Eu preciso identificar. Vamos pegar as coisas mais simples, né? Mas, solicitou nessa data, nesse horário, um transporte por aplicativo. Aí tem a rua, o local da onde saiu, o local para onde foi. Certo? E tem também o motorista que atendeu e o veículo. Então eu tenho os motoristas. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar separado. Mas depois nós vamos pensar na fusão de motorista com passageiro. Por que nós vamos pensar na fusão? Porque nós acabamos de chegar à conclusão que você pode ser passageiro e você pode ser motorista do mesmo aplicativo. Você é uma única pessoa e você já usou o aplicativo mais de 5 vezes, mas eventualmente você também pode ser motorista do aplicativo. Então eu vou depois, no final, eu não vou considerar isso agora, até para que vocês vejam essa primeira proposta, onde passageiro e motorista serão considerados como 2 itens separados. Depois a gente vai ver qual é a vantagem da fusão disso, tá? Então eu vou pôr aqui motoristas. E aí, de motoristas, o que tem no exercício? Só tem o nome também do motorista. Aí depois fala qual que era o veículo, montadora. Então, do motorista mesmo, só tem nome. Então, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou pôr o nome do motorista e vou pôr um código para ele. Vou copiar lá os motoristas. Então, vamos pegar aqui o primeiro motorista. Vamos copiar de baixo para cima, só para dar uma variada. O motorista aqui é a Bruna. Depois o motorista aqui é outra Bruna. Aí depois o motorista dessa outra aqui é o Rômulo. Depois aqui eu tenho o motorista Juliana. Motorista Juliana. Depois motorista Mailson Silva de Oliveira. Depois o motorista Gustavo Machado Brito. Tem mais, né? Não, acabou. Tá aí os motoristas. Vou criar códigos para eles também. E vou colocar aqui aquela bordinha aqui para ficar simpático. Pronto. Já tem os motoristas. Também temos veículo. Então vamos criar aqui os veículos. Então eu vou ter os veículos. Veículo, teve algum veículo repetido? Gol 1.0, Palio 1.3, Fiesta Sedan 1.5, tem até um Monza 1.6 aqui, ó. E um Uno 1.0. Então aparentemente veículo não repetiu nenhum, certo? Mas lembra, isso aqui é só uma amostra. Aí eu pergunto para vocês, quantos Fiesta Sedan 1.5 tem atendendo por aplicativo aí no Brasil hoje? Milhares. Ou, sei lá, dezenas de milhares? Quem sabe milhões? Vai saber, né? Mas a gente sabe que são muitos, certo? Então, eu vou criar aqui também uma outra estrutura para os veículos. E aí, veículos eu vou pôr aqui. Veículos. O que eu tenho de informação de veículo?
Bom, tem aqui o modelo, ó. Fiesta Sedan 1.5. Então, eu vou pôr aqui o modelo e vou criar um código para ele também. Vamos mesclar isso aqui. Então vamos copiar os modelos que nós temos aqui. Então nós temos um Gol 1.0. Depois nós temos um Palio 1.3. Depois nós temos um Fiesta Sedan 1.5. Depois nós temos um Corolla 1.8. Depois nós temos um Monza 1.6. E depois nós temos um Uno 1.0. Vamos botar os códigos. Pronto. Já temos os códigos. Vamos botar aqui agora a grade da tabela. Então tá aí, já tem os veículos. Bom, nós temos também as montadoras. Então, nós temos as montadoras. Então vamos lá. Vou criar uma outra estrutura aqui para as montadoras. E as montadoras terão um nome e um código. Vamos mesclar. Então vamos aos nomes das montadoras. Tem Fiat, Chevrolet, Toyota, Fiat de novo já foi, Fiat já foi, Volkswagen e acabou. Vamos colocar os códigos. Pronto. Então tá aí. Tem as montadoras Fiat, Chevrolet, Toyota e Volkswagen. Ok. Já tenho então o veículo, já tenho montadora. Agora falta ainda a questão da origem e destino e aquele transporte que foi feito, além de rua, bairro, cidade e estado. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. E a placa? Exatamente, a placa, né? Eu preciso colocar a placa. A placa, eu vou colocar ela. Posso colocar ela. Lá na hora que a gente for fazer as viagens, lá é uma opção, né? Lá é uma opção. Por que eu não coloco ela aqui no veículo? Porque se eu colocar a placa aqui, ó. Quantos Fiesta Sedan eu tenho? 300 mil Fiesta Sedan. Então se eu for ficar repetindo Fiesta Sedan 1.5 para toda a placa dos 300 mil que eu tenho, eu vou repetir isso aqui, eu vou perder. Então a ideia é que Fiesta Sedan 1.5 eu tenha ele uma única vez. E depois lá onde for necessário, eu vou pôr a placa daquele respectivo veículo, né? Bom, eu não sei se eu já faço a correlação aqui ou se eu faço depois. Bom, vamos fazer depois. Eu preciso agora, porque a gente acabou de entender aqui no exercício que toda vez que há uma solicitação de um veículo por aplicativo, essa solicitação tem uma origem e um destino, certo? Tem um ponto de partida e um ponto de chegada.
É impressão minha ou você tá jogando videogame? Essa é a impressão. É mesmo? Então faça favor, pode ir embora. Pega sua mochilinha e volta na próxima aula. Você sabe que não pode? Foi avisado no primeiro dia. Os computadores aqui são de uso exclusivo das atividades do curso. Bom, retomando aqui. Nós temos um ponto de partida e um ponto de destino. Certo? Aqui nos exemplos fica claro que tanto origem e destino é dado por um endereço. Tem uma rua, tem um bairro, e tem uma cidade e tem um estado. Sempre tem só o número do imóvel. Certamente é onde a pessoa vai aguardar na porta daquele imóvel a chegada do veículo. Bom, o que a gente vai fazer? Eu acabei de comentar com vocês há pouco que não dá para relacionar uma rua a um bairro. Isso é simples de entender. Pode ser que tenha uma rua que ela está dentro de um único bairro. Mas isso não é regra. Tá? Então eu não posso engessar, eu não posso pôr rua e bairro numa coisa só. Até porque num bairro tem várias ruas e uma rua não está num bairro só. Tem rua aí, dependendo da cidade, que atravessa 2, 3, 4 bairros, ou até a cidade inteira. Certo? Então nós vamos separar essas coisas. E depois de separadas, nós vamos ver como que a gente vai referenciar isso para que seja possível identificar a origem e destino daquela corrida. Então, rua, nós vamos chamar de forma, como é o nome não é o nome científico, mas é como se fosse, são logradouros. Vocês conheciam esses nomes? Logradouros. Logradouros por quê? Porque na realidade não dá para falar que são ruas só. Porque tem avenida, tem travessa, tem praça, tem vários tipos, né? Então nós vamos chamar de logradouros. Esses logradouros, eles terão só o nome e o famoso código. Então, tá aqui. Nome e código. Certo? Agora, eu tô falando para vocês que não dá para pegar uma rua e amarrar num único bairro, porque ela pode atravessar mais de um bairro. Falei também que um bairro tem várias ruas, então não dá para mim vincular um com um, certo? Mas um logradouro, uma rua, ela é de uma única cidade, certo? Se eu falar para vocês que a nossa Avenida Leopoldino de Oliveira aqui, ela é em Uberaba. Pode ter Avenida Leopoldino de Oliveira em outra cidade, mas é a mesma rua? É o mesmo nome, mas são ruas diferentes. Não é porque tem duas pessoas com nomes iguais que é a mesma pessoa. A gente já falou disso. O mesmo vale para a rua. A nossa Avenida Leopoldino de Oliveira de Uberaba é uma. A Avenida Leopoldino de Oliveira de Campinas, se tiver, é outra. Certo? Então, a rua está sim associada a uma cidade. Então nós vamos ter que fazer essa correlação. Então vamos lá. Eu vou ter então os logradouros, que nós vamos colocar aqui depois. Nós vamos ter bairros e nós vamos ter cidades e estados. Deixa eu ver como é que eu organizo isso aqui de uma forma que possa aparecer o máximo possível aqui. Cidades. E eu ainda tenho que colocar, eu acho que se eu colocar ali na frente pode ser que fique, não, vou deixar aqui mesmo, tá? Bairros, cidades e ainda tem estados. Só que estados aqui não ficou legal. Depois eu ponho estados, tá? Vamos fazer esse pedacinho aqui primeiro. Negrito, bairros. Bairros também vai ter nome e código. Outra coisa, o mesmo que eu falei para vocês.
A nossa Avenida Leopoldino de Oliveira de Uberaba é uma. Se tem Leopoldino de Oliveira em outra cidade, é o mesmo nome, mas é outra rua. O mesmo vale para bairro. Nós estamos aqui no bairro Abadia, em Uberaba. Pode ter bairro Abadia em outra cidade? Pode, mas é um bairro diferente desse. Nomes iguais, porém coisas diferentes. Certo? Então vale a mesma coisa para bairro. Professor, Oi. porque ali no caso a gente poderia usar a mesma linha do nome da avenida com uma cidade diferente, né? Não pode. É isso que eu estou tentando dizer. Quer ver? Vai ficar mais claro? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o bairro Abadia, com código 1, e aí o bairro Abadia de código 1 é em Uberaba. Campinas, supondo que tenha também, lá tem um outro bairro Abadia. Não pode ser o mesmo bairro de código 1 Abadia. Porque eu estou falando de bairros diferentes. Se eu usar o mesmo, o que vai acontecer? Você vai misturar as coisas que aconteceram no bairro Abadia de Uberaba com as coisas que aconteceram no bairro Abadia de Campinas. E são coisas diferentes. Então, não dá, não é possível fazer esse tipo de aproveitamento porque são coisas diferentes com nomes iguais. Pode ficar o CEP. Oi? Pode ficar o CEP. Isso. Aí o CEP é outra coisa. O CEP é uma informação que está relacionada ao assunto que a gente está discutindo, porém nesse contexto aqui ele não é usado. Né? No contexto dos carros por aplicativo, ele é desconsiderado. Mas né? se tivesse resolvido o problema, tá, do gravador, tá, do bairro com o gravador, uma cidade para outra. Teoricamente, né? Teoricamente sim, porque na realidade o CEP, se você pegar aquela base do correio, facilita porque você digita o número do CEP e aí fica faltando duas informações só, né? O número, porque ele já traz logradouro, bairro, cidade, estado. Já traz tudo isso. Fica faltando o quê? O número do imóvel e um eventual complemento, se tiver apartamento tal, fundos, coisa do tipo, né? Então, teoricamente, sim. Só que o CEP, que eu estou interpretando, é que quando você fala CEP, você está lembrando daqueles hábitos que a gente tem na internet de digitar o CEP e já traz tudo pronto, você completa com o número, né? Sim. Mas, aqui no nosso caso, eu tenho que ter essas informações. A não ser que, supondo que esse sistema dessa empresa de aplicativos de carros vá usar o banco do correio, pode ser que aí ele nem precise armazenar essas informações dentro do seu próprio sistema. Lembrando que aí nesse caso ele fica dependente dos correios, né? Se eventualmente tiver algum problema lá nos correios com esses dados, ele não consegue levantar as informações enquanto o sistema do correio não volta, tá? Bom, então eu tenho aqui bairros, nome e código. Eu vou começar a colar as informações aqui. Vamos colocar aqui também, né? Cidade. Cidade também vai ter nome e código. Vamos começar a colocar as informações aqui, porque quando a gente for fazer a relação entre essas coisas, aí vai ficar mais claro para vocês, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui do primeiro. O primeiro tem aqui uma tal de Rua Reinaldo Carvalho Marinho. Vou copiar ela, colocar aqui nos logradouros. E tem também a Avenida André Antônio Maggi. É outro logradouro. Depois tem aqui a Avenida Djalma Ferreira de Souza. E tem a Avenida Rubens de Mendonça. Depois no próximo, Rua Mirassol do Oeste. E Avenida Vicente Emílio Vuolo. Só a título de curiosidade, gente, esses endereços existem mesmo, tá?
Foi um baita de um Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz na internet aqui para montar esse exercício. Rua Londrina. Não necessariamente nessas cidades, tá? Mas eu catei um PDF na internet aqui que tinha nome de rua e nome de cidade. Saí dando Ctrl+C, Ctrl+V para adiantar meu expediente aqui. Avenida Garça Real. Avenida Garça Real. Aí aqui eu tenho Rua João de Barro. Depois vai para Rua Gralha do Campo. Rua Gralha do Campo. Rua João Real. Rua Santo do Campo. E acabou. Pronto, já peguei todas as ruas, né? Todos os logradouros que foram citados aqui no exercício. Agora eu vou pegar os bairros. Aí o que acontece? Para facilitar o meu trabalho, gente, para mim não ter que voltar no exercício e ficar fazendo as ligações, eu já vou fazer a ligação. Quando eu copiar o bairro, eu já vou colocar ele direto ligado com a cidade. Então eu preciso ligar bairro com cidade, tá? Para fazer isso, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a minha tabelinha de logradouros. E agora eu preciso ligar, eu preciso saber, aliás eu tenho que fazer isso nos logradouros também, né? Eu preciso saber de que cidade que são esses logradouros, certo? Então a mesma coisa que eu vou fazer no bairro, eu vou ter que fazer nas ruas também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui, porque não tá ficando legal aqui. Vou dar um belo de um Ctrl+X, vou vir pra cá, ó, e vou colar isso aqui na frente, porque fica mais fácil ajustar as colunas, tá? Ó, fica mais organizado. Então, no logradouro, é o que eu falei pra vocês, a nossa Leopoldina de Oliveira aqui de Uberaba é nossa, de Uberaba. Pode ter Leopoldina de Oliveira em outra cidade, mas é de outra cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma rua, ela é de uma cidade. E em uma cidade eu posso ter várias ruas. Então, dito isso, eu vou inserir uma nova coluna aqui, porque eu vou colocar qual a cidade daquela rua, daquele logradouro. E essa minha tabelinha de logradouros passa a ter uma coluna adicional, que é a coluna da cidade. O mesmo vai acontecer no bairro. O bairro também é de uma cidade específica. Vamos mesclar isso aqui. Vamos fazer a nossa tabelinha aqui também. Então, tá aqui, ó. Logradouros, bairros e cidades. Já dá até para colocar estados aqui agora. Deixa eu colocar o estado aqui, que aí a gente já vai fazendo o processo completo. O legal dessa parte aqui, gente, é que estados, a partir do momento que você entende isso aqui uma vez, muitos sistemas que precisam dessa questão de endereçamento, cidade, rua, bairro, etc., certamente vai ter uma estrutura similar a essa que você fez uma única vez. No caso dos estados, gente, eu vou usar sigla e nome, que é o mais conhecido. Aqui no exercício tem o nome completo do estado, ó. Rio Grande do Sul. Em vez de criar um código numérico, poderia também, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou usar a própria sigla, que já é uma forma de identificar de forma mais resumida cada estado, tá? Então tá aqui os estados, vamos colocar aqui um negrito, vamos fazer aqui a tabela. Pronto.
Bom, do mesmo jeito que a nossa Leopoldina de Oliveira é de Uberaba, o bairro também é de uma cidade. E a cidade é de um determinado estado. Então, na relação aqui, ó, eu vou precisar falar que a cidade ela está em um determinado estado. Então, deixa eu mesclar essa questão das cidades aqui. E a minha tabelinha de cidades agora, ela tem o nome da cidade, o código dela e a qual estado ela pertence. Tem Uberaba em Minas Gerais. Essa nossa Uberaba aqui que está em Minas Gerais é uma só. E ela só está dentro de Minas Gerais. Existe alguma cidade que está em 2 estados? Não tem, né? Porque quando passa a divisa de um estado para o outro, não tem uma cidade que começa de um pedaço e termina do outro lado, certo? Bom, então vamos lá, vamos copiar. Vou copiar os bairros já ligando bairro, cidade e estado. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. A rua Reinaldo do Carvalho Marinho, ela é do bairro. Não, na realidade a rua não é do bairro. Tem o bairro Cachipó, ela passa pelo bairro Cachipó. Esse bairro Cachipó, vou colocar ele aqui, ó. Bairro Cachipó é do município Abadia dos Dourados de Minas Gerais. Então eu vou colocar aqui, ó. A cidade é Abadia dos Dourados. Vou colocar o código 1 e vou colocar aqui o código 1 para a cidade. Ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse bairro Cachipó, de código 1, esse bairro... Nossa, gente, eu escrevi bairro com R só, peraí. Bairros. Bairros. Esse Cachipó aqui, ó, ele fica em qual cidade? Cidade 1. Qual que é a cidade 1? Abadia dos Dourados. A Abadia dos Dourados, por sua vez, fica em Minas Gerais. Então, copiando, estado Minas Gerais. Sigla MG. Então, voltando aqui. Opa. Pulando um para frente aqui. Aí, ficou legal. Então, aqui, ó. A cidade de Abadia dos Dourados, que tem o código de cidade 1, tá no estado MG. Olha só a relação que eu estou fazendo. Eu estou falando que o bairro Cachipó fica na cidade 1, que é Abadia dos Dourados, e Abadia dos Dourados fica no estado MG, que é Minas Gerais. Certo? Essa rua Reinaldo do Carvalho Marinho, eu preciso ligar ela à cidade. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, o que eu estou tentando explicar, por que eu liguei a rua Reinaldo do Carvalho Marinho na cidade e não no bairro. É aquilo que eu falei para vocês. A nossa avenida de Leopoldina de Oliveira é nossa, de Uberaba. Então eu estou ligando ela. Por que eu não ligo no bairro? Porque ela pode estar passando por vários. Cidade? Não, do estado. Aqui? Isso. Você criou uma só para colocar o nome e as siglas, né? Aqui eu tenho os estados. Aí não poderia ficar só ali? Não. Só cidades. Mas por que eu não coloco só nas cidades e elimino aqui? Porque o exercício, ele me dá o nome completo do estado. Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, se eu colocar só RS, se eu colocar só RS aqui, ó, o sistema vai saber que é Rio Grande do Sul? Não, porque o computador não sabe, ele não tem essa informação. A sigla ali funciona como um código. Funciona como um código. Entendeu? Do mesmo jeito que toda vez que eu falar que veículo 3, toda vez que eu falar veículo 3, eu estou falando do Fiesta Sedã 1.5. Toda vez que eu falar RS, eu estou falando de Rio Grande do Sul.
Certo? Então, eu vou aproveitar que eu estou fazendo as correlações e vou fazer também com os logradouros. Vou dar um código qualquer para eles. Opa, 12. Então já fiz aqui o código para os logradouros. E agora eu vou pegar cada logradouro desse e vou ligar às suas respectivas cidades, tá? Esse Reinaldo do Cavalo aqui, Reinaldo do Cavalo Marinho e André Antônio Maggi é lá de Abadia dos Dourados. Então esses dois primeiros aqui é de Abadia dos Dourados, que é cidade 1. Cidade 1, cidade 1. Deixa eu centralizar isso aqui, porque esses códigos centralizados ficam mais bonitinhos. Pronto. Então esse bairro Cachipó fica em qual cidade? Cidade 1. Ok? Ou seja, Abadia dos Dourados. Beleza, vamos seguir então. Agora a gente pode fazer o processo completo. Abadia dos Dourados, Minas Gerais, já tem a ligação. Vamos para o próximo. Avenida Djalma Ferreira e o bairro Jardim das Palmeiras. O bairro eu não copiei ainda. Jardim das Palmeiras. Bairro Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras. Esse Jardim das Palmeiras, junto com o Jardim Comodoro, fica no município Pantano Grande. Então tem esse outro bairro aqui. Esses dois. Olha, o outro eu não terminei, hein? O Cachipó aqui, ó. Tem o Cachipó e tem o bairro Vista Alegre, que também é no Abadia dos Dourados. Então deixa eu só corrigir isso aqui. Tem o Vista Alegre. Deixa eu copiar de novo aqui. Esse outro bairro da primeira ocorrência lá, da primeira viagem, digamos assim, não foi registrado, então eu vou registrar esse bairro Vista Alegre, que também é da cidade de Abadia dos Dourados, certo? Agora esses dois outros bairros aqui, ó, eles são do município Pantano Grande, do Rio Grande do Sul. Então eu vou colocar aqui a cidade Pantano Grande, que vai ser código 2. Então esses dois aqui são da cidade 2. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também eu vou colocar os códigos sequenciais. Vou centralizar esse negócio aqui de novo. Esse aqui também centralizado. Ok. Beleza. Então a cidade Pantano Grande, que tem código 2, ela fica no estado Rio Grande do Sul. Então vamos voltar aqui. Rio Grande do Sul. RS. Pantano Grande fica no estado RS. Legal. Então, Jardim Comodoro e Jardim das Palmeiras são dois bairros que ficam na cidade 2, que é a cidade Pantano Grande, e a cidade Pantano Grande fica no estado do Rio Grande do Sul. Beleza. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. É Avenida Vicente Emílio. Vamos copiar os bairros, né? Esse aqui é bairro Nova Esperança. Esses dois próximos bairros, Nova Esperança. Cadê? Nova Esperança. E o bairro Nossa Senhora Aparecida. São dois bairros que ficam no município de Abadiânia de Goiás. Então vamos pôr aqui. A cidade é Abadiânia e o estado é Goiás. Então vamos colocar aqui também Goiás. Goiás. Nossa Senhora. Goiás. Vamos fazer a correlação aqui para ficar completo. Então Abadiânia, Goiás. Esses dois bairros aqui então são da cidade 3.
Essas cidade abadiânia, nós temos as duas ruas lá, ó. Vamos conferir. Rua Mirassol do Oeste e Avenida Vicente. Mirassol do Oeste e Avenida Vicente. Essas duas são da cidade 3. Essas outras duas aqui são as duas lá da cidade 2, que eu esqueci de colocar, né? Que é a cidade Pântano Grande. Beleza. Vamos seguir. Estamos no próximo, é esse aqui, ó. É Avenida Garça Real. Já foi copiado? Garça Real já está aqui. E a Rua Londrina. Eu estou gravando uma aula aqui no meio. Você aguarda só o final da explicação? Obrigado. Bom, então, Garça Real da Rua Londrina e Garça Real. São as duas próximas aqui, ó. Rua Londrina e Garça Real. São duas. Vamos copiar os bairros? Bairro Pascoal Ramos. Bairros Pascoal Ramos. Pascoal Ramos. E qual é o outro bairro? Jardim dos Ipês. Esses dois bairros são bairros da cidade de município de Colatina. Então vamos colocar aqui o município Colatina. Ele é do estado do Espírito Santo. Espírito Santo. Então vamos colocar aqui Espírito Santo. Colatina do Espírito Santo. Epa. Espírito Santo. E todas essas cadê? Espírito Santo, Colatina, né? Esses bairros aqui, ó, nós acabamos de pegar lá do exemplo de Colatina, que é 4. Vamos ver as duas ruas de Colatina. Rua Londrina e Avenida Garça Real também são de Colatina. Londrina e Garça Real, essas duas também são de Colatina. Beleza? Então, fechou esse aqui de Colatina. Vamos para o próximo, tá faltando só duas, tá acabando. Então nós temos aqui bairro Bela Marina. Bairro Bela Marina. E bairro Santa Laura. São dois bairros. Vamos ver qual que é o município. Município de Galinhos, do Rio Grande do Norte. Galinhos, Rio Grande do Norte. Vamos copiar aqui o nome de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Esses municípios também são verdadeiros, tá? Foi na base do Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, então tá aqui. Esses dois bairros são de Galinhos, que é o exemplo que a gente acabou de copiar. E as duas ruas, Rua João de Barro e Gralha do Campo. João de Barro e Gralha do Campo também são do município de Galinhos. O último exemplo, vamos lá, bairro Bela Gralha. Bairro Bela Gralha. E o outro bairro é bairro Londrina. Bairro Londrina. Esses dois bairros, eles estão no município de Paracatu, Minas Gerais. Então temos a cidade de Paracatu, Minas Gerais. Minas Gerais já tem, ó, percebe? Já tem Minas Gerais, então não preciso colocar de novo. Você percebe o seguinte, ó, nesse exemplo aqui agora, ó, em um pedido de carro por aplicativo, não precisa repetir Minas Gerais, mas isso vai acontecer milhões de vezes, percebe? É aquela economia em escala que eu falei para vocês. E outra,
Toda vez que tiver, por exemplo, quantas viagens aconteceram hoje em Paracatu? 37 mil corridas de carro por aplicativo. Então, 37 mil vezes, eu não precisei repetir Paracatu, Minas Gerais. E certamente, os bairros repetidos, também não vou precisar repetir essas informações. Bom, vamos dar uma melhorada aqui no visual. Colocando essas bordas. E por último, né, a cidade 6 de Paracatu aqui, ó, Rua João Real e Rua Santo do Campo. Então tá aqui. Agora olha só, toda vez que eu precisar falar da onde saiu e para onde foi aquele pedido de carro por aplicativo, se eu falar Logradouro 6, eu já sei qual é o Logradouro, Avenida Vicente Emílio Vuolo. Automaticamente eu já sei a cidade e o estado. Essa Avenida Vicente Emílio Vuolo, ela está na cidade 3, que é a Badiânia, no estado de Goiás. Eu só não sei o bairro, porque essa Avenida Vicente, eventualmente, ela pode estar vinculada a mais de um bairro. Então, aqui no meu caso, eu não tenho CEP. Mas se eu falar para você assim, ó, imagina o seguinte, se eu falar Logradouro 8, bairro Logradouro 8. O Logradouro 8, ele está na cidade 4. Cidade 4 é Colatina. Obrigatoriamente eu tenho que pegar um bairro de Colatina. Então eu vou pegar o bairro 7. Bairro 7. Olha só. Logradouro 8, bairro 7. Eu estou falando do quê? Eu estou falando do Logradouro 8. Logradouro 8, Avenida Garça Real, no município de Colatina, no estado do Espírito Santo, e eu estou falando do bairro 7, que é o bairro Pascoal Ramos. Então, só de falar o código do Logradouro, código do bairro, fica faltando uma única informação para o motorista achar o cara, que é o número do imóvel. Entenderam? Então, quando a gente for tratar das chamadas, das solicitações, eu vou trabalhar origem e destino só com 3 informações. Origem, Logradouro tal, bairro tal, número tal. Destino, Logradouro tal, bairro tal, número do imóvel tal. Percebe? Só com essas 3 informações. Porque aí, eu identificando o Logradouro, automaticamente eu sei cidade e estado. E o bairro, eu passo porque bairro, a partir de Logradouro, eu não posso afirmar o bairro. Bom, eu achei que esse exercício ia ser pequenininho. Assim, uma proposta, né? Depois nas próximas aulas, você poderia fazer umas imagens, umas linkagens, assim, só para ficar mais claro, sabe? Com as conexões, porque às vezes no Excel fica parecendo... Fica ruim. Fica ruim. Mas lembra que na aula passada eu dei um print aqui e joguei pro Paint para fazer essas ligações? Então a ideia foi exatamente isso, porque aqui no Excel, o Excel não é a ferramenta para isso, né? Isso aqui a gente está quebrando um galho. Mas mais à frente na disciplina, a gente vai transformar isso aqui num modelo, que eu costumo chamar de modelo. Os autores partem do diagrama entidade de relacionamento para depois chegar no modelo físico de dados. E eu faço o processo inverso. Eu começo a trabalhar os dados como eu estou mostrando para vocês. A partir desses dados, a partir do momento que a gente trabalha esses dados, a gente chega no modelo físico de dados. E esse modelo físico de dados é um modelo que a gente vai aprender a desenhar, e aí tem ferramenta específica para isso, de projeto de banco de dados. E a partir dele a gente pode deduzir os diagramas de entidade de relacionamento. Tá? Mas aqui quando fechar eu vou levar para o Paint de novo fazer essas ligações, para a gente tentar associar isso melhor. Aqui eu estou numa sinuca de bico. Se eu tentar mostrar
os dados de uma forma mais abrangente, ninguém consegue ler nada. Né? Aí se eu tento mostrar de uma forma que você consiga ler no quadro, a gente vê parte dos dados. Por isso que depois tem que sim fazer uma ligação para a gente ver a correlação entre eles. Aqui agora, vamos voltar aqui. Tá faltando só registrar a solicitação. E aí nós vamos criar. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Depois lá no Paint a gente faz a ligação para facilitar, tá? Eu vou colocar, deixa eu pensar, não adianta, eu vou ter que colocar lá na frente de novo. De novo. Para ficar melhor, eu preciso colocar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, em uma outra estrutura, as solicitações. E aí nós vamos começar a entender, com base em tudo isso que a gente montou, quais informações eu preciso para fechar uma solicitação. Então, para fechar uma solicitação, eu preciso saber quem é o passageiro. Então vamos lá. Na solicitação eu vou ter o passageiro. E já vou pegar o meu primeiro caso aqui, ó, a Melícia. A Melícia, passageiro 1. Passageiro 1. Passageiro 1. Eu preciso saber, aqui eu tenho a data e a hora que ela fez a solicitação. Então eu vou ter que pôr esse campo aqui também. Vou pôr aqui dia e hora. Aqui ele deu uma resumidinha, mas aqui a informação está completa, tá? Tem aqui o dia e a hora do pedido daquela solicitação. Aí tem a origem. Então, como é que eu vou... Lembra como é que eu vou definir a origem? A origem vai ser... Eu vou chamar de... Poxa... Logradouro. Logradouro. Origem. E aí eu vou ter que usar um artifício aqui. Caramba. Isso que eu queria. Logradouro de origem. Logradouro e bairro de origem que eu preciso, não é isso que eu falei para vocês? Então, se eu tenho logradouro de origem, bairro de origem, falta só o número de origem. E a mesma coisa de destino. Logradouro, destino. Logradouro. Logradouro não, gente. Bairro. Bairro, destino. E número, destino. Então a pessoa saiu daqui e foi para cá. Então vamos ver. O passageiro 1. Ela saiu da Rua Reinaldo do Carvalho Marinho, do bairro Cachipó. Vamos lá. Logradouro 1. A origem foi Logradouro 1, do bairro Cachipó, que é bairro 1. O número 439. E o destino? O destino foi Avenida André Antônio Maggi, que é 2.
logrador destino 2, o bairro de destino, Vista Alegre de Abadia dos Dourados. Então, Vista Alegre de Abadia dos Dourados é o 2, é o bairro 2. Qual que é o número lá do destino? 983. Pronto. 983. Então isso aqui é uma solicitação. O que mais que tem de informação? Tem aqui. Tem um motorista. Motorista é outra variável dessa brincadeira. Então tem o motorista. Quem foi o motorista? Foi o Gustavo Machado Brito. Gustavo Machado Brito é o motorista 6. Então, o motorista dessa brincadeira foi o motorista 6. O que mais? Qual veículo foi usado nessa brincadeira? O veículo foi placa XPD 4938. Então tem que pôr esse cara aqui também. Eu vou pôr a placa aqui, tá? A placa XPD 4938. E aí, bom, eu falei pra vocês que isso aqui não ia ficar perfeito, então eu não vou complicar não, tá? Se eu começar a complicar demais, pode confundir. Vou simplificar. Qual que é o veículo, né? O veículo é um Gol 1.0. Gol 1.0 Gol 1.0 é o veículo 1. Eu ainda não liguei veículo na montadora. Eu vou precisar ligar veículo na montadora. Todo Gol 1.0 é de uma única montadora, certo? Então o veículo usado foi o veículo 1. O veículo 1... O veículo 1, ele é de uma única montadora. Então, aumentou aqui, ó. O Gol é da Volkswagen, o Palio é da Fiat, o Fiesta é da Fiat, Corolla é Toyota, Monza é Chevrolet, Uno é Fiat. Então, quando eu falo que esse motorista 6 levou o passageiro 1, ele levou em qual veículo? Veículo 1. Veículo 1. Veículo 1 é um Gol 1.0 da Volkswagen. Certo? Agora sim, eu acho que... Deixa eu dar mais uma mesclada aqui, que apareceu informação que não acaba mais aqui. Esse cara aqui agora sim. Vamos ver se eu consigo dar uma otimizada nisso aqui. Ó, o veículo ainda ficou de fora aqui. Vamos colocar veículo aqui. Pronto. Então, as solicitações aqui, ó, é onde eu consigo fazer todas as amarrações para contar essa historinha aqui, ó. Na aula passada, no exercício passado, nós tínhamos a cirurgia. A cirurgia que ligava paciente, médico, doença, hospital. Aqui, a gente tem a solicitação. A solicitação, ela liga o passageiro ao motorista, ao veículo, a um ponto de origem, a um ponto de destino. Vamos fazer mais um. O próximo. Carmen Vitória. Já vou pegar aqui a data e a hora. Carmen Vitória. Carmen Vitória, passageiro 2. Opa, passageiro 2. Nesse dia e horário,
Qual que foi a origem? Avenida Djalma Ferreira. Djalma Ferreira, Logradouro 3. Então saiu do Logradouro 3. Qual que é o bairro de origem? Jardim das Palmeiras. Quatro. O número 63 é a origem. O destino, já vou copiar o número aqui, ó. O destino o número é 490. Agora, o destino é Avenida Rubens de Mendonça, que é o Logradouro 4. Logradouro 4. Bairro de destino. Bairro de destino é Jardim Comodoro. Comodoro, no município Pâmpano Grande. Jardim Comodoro 3. O bairro de destino é o 3. Quem é o motorista? Motorista Maílson Silva de Oliveira. Motorista Maílson Silva de Oliveira, motorista 5. Placa do veículo UHJ 8472. Veículo Palio 1.3. Palio 1.3 é o veículo 2. Pronto. Mais um. Certo? Vamos fazer aquelas ligações que eu falei para vocês. Para fazer essa ligação eu vou ter que dar uma diminuída aqui. Depois, gente, quando vocês forem assistir isso aqui no YouTube, eu acho que fica mais... vai ficar mais fácil de entender, tá? Deixa eu começar a fazer os poderosos print aqui. Deixa eu já cortar isso aqui. Já consigo aqui de cara, eu consigo já pegar esses aqui. E aí eu vou abrir uma outra instância dele para pegar depois de montadora. Eu preciso pegar aqui esses logradouros, estados, etc. São Pedro tá mandando água para variar. Aqui recorta. Vamos levar isso para o outro. Vou colocar isso aqui embaixo. Vou colocar mais embaixo ainda, para depois eu tentar colocar o outro aqui no meio. Estados foi o último. E depois de estados é só solicitações, né? Vamos pegar aqui agora solicitações. E aí, colocando solicitações no meio da festa, eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos colocar solicitações aqui no meio do caminho. Então vamos lá, vamos fazer as ligações. Vamos pegar aqui. Vou usar esse lapisinho mesmo. Vamos botar em vermelho. Colocar ele com a linha bem grossa. Então aqui, ó. Passageiro. Tá ligado aqui. Logradouro de origem. Tá ligado aqui. Bairro de origem. Tá ligado aqui. Logradouro de destino. Também tá ligado aqui. Bairro de destino tá ligado aqui. Número motorista tá ligado aqui. A placa, o veículo
está ligado aqui. Montadora está ligado aqui. E cidade com estado está ligado aqui. Então, na hora de contar essa historinha, eu vou contar assim. Vou mudar a cor aqui para contar a historinha. Vou contar a historinha de azul. O passageiro 1, Melícia Galeno, nesse dia e nesse horário, ela pediu um carro lá no Logradouro 1. Ela pediu um carro na rua Reinaldo do Cavalo Marinho, da cidade 1. Aqui eu não acabei não fazendo a ligação da cidade, né? Mas a cidade aqui tá ligada aqui, ó. Cidade 1, que é a Abadia dos Dourados. Lá, qual bairro que ela estava nessa cidade, né? Nesse Logradouro? Bairro 1. Bairro 1 é Cachipó. Ela estava em frente ao número 439, esperando o motorista 6, que era o Gustavo, que viria num carro de placa XPD 4938, que era um veículo Gol 1.0 da montadora Volkswagen. E ela estava querendo ir para a Rua 2, que era Avenida André Antônio Maggi, no bairro 2, que era o bairro Vista Alegre, em frente ao número 983. Bom, para você entender que essa aqui é uma boa proposta de solução para esse exercício, basta você pensar o seguinte: toda vez que tiver uma nova solicitação, se o estado já tiver aqui, não vai ter que repetir. Se a cidade já tiver aqui, não vai ter que repetir. Se o bairro daquela cidade também já tiver aqui, não vai ter que repetir. Se aquela rua daquela cidade já tiver aqui, não vai ter que repetir. O motorista que faz 5.000 corridas no ano, ele vai aparecer só uma vez. O passageiro que fez 6, 7, 10 corridas vai aparecer uma única vez. O modelo do veículo vai aparecer uma única vez. A montadora do veículo vai aparecer uma única vez. Percebam que eu falei para vocês, a proposta boa é aquela que não repete informação. Então, nesse modelo aqui, vai ter informação repetida. A placa do veículo vai repetir várias vezes. Por isso que eu falei para vocês que ainda dá para melhorar. Porque a placa aqui, ó, ela pode repetir, ó. Até porque, pensa, um veículo, ele pode fazer 20, ele pode atender 20 solicitações num dia. Então a placa vai repetir aqui, ó, aquela mesma placa nas 20 solicitações. Será que tem uma estratégia para melhorar isso? Pode ser que tenha, tá? E o motorista, quando ele vai solicitar uma corrida como passageiro, então vai aparecer ele aqui, a Bruna aqui e a Bruna aqui. Então talvez tenha ajustes ainda para melhorar isso aqui, tá, gente? Eu não vou fazer hoje porque eu não sei o que vocês estão achando, mas parece simples, mas essas metodologias, essas estratégias de otimização de dados, elas são relativamente complexas. Eu prefiro a cada semana resolver um exercício desse com vocês, e aí sim, a cada exercício, a cada nova semana, a gente vai fazendo ajustes, aprimorando mais ainda a técnica que a gente está aplicando, para aí sim, até o final do semestre, a gente já está tentando aplicar essa técnica de forma refinada e chegar em propostas muito, muito, muito eficientes, tá? A gente podia associar a placa ao nome do motorista. Veja bem, eu acredito que até na maioria das vezes pode ser que aquele motorista esteja sempre com o mesmo carro.
Pode haver uma correlação. Mas aí, às vezes o cara pode trocar de carro, o carro estragou, ele não quer ficar parado, pega de um colega que não está usando, entendeu? Essa associação existe sempre, porque sempre o motorista está conduzindo um veículo para atender aquela solicitação. A relação existe. A sua sugestão é muito boa para a gente pensar. A gente tem que pensar como que a gente amarra essa solicitação para evitar repetições, né? Do jeito que está aqui, ó, eu posso ter hora o motorista 6 com uma placa, ora o mesmo motorista 6 com uma outra placa, diferente, né? Então, a solução apresentada aqui ela não é tão ruim para essa questão que você levantou, mas eventualmente a gente pode sim estudar esses casos mais a fundo para aí sim fazer uma proposta de uma alternativa melhor ainda do que essa daqui. Bom, como é que você sabe o que precisa melhorar nessa proposta? Uma das coisas é o que eu acabei de falar. Se essa Juliana aqui, ó, de repente, ela é motorista, mas ela também usa o aplicativo como passageiro. Você concorda que a mesma Juliana vai aparecer aqui e vai aparecer de cá como passageiro repetido? Então aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Ou seja, pode ser que a alternativa ideal seja juntar passageiro e motorista numa única coisa. E aí eu evito essa repetição. Tá? A gente pode falar dessa melhoria aqui numa próxima oportunidade. Uma outra categoria. Eu posso chamar, em vez de passageiro e motorista, posso chamar de pessoas. A pessoa, ela pode atuar... Vamos considerar, faz um exercício de imaginação aí, ó. Considera que esses dois aqui estão num único balaio chamado pessoa. E aí, eu tenho motorista ligado à pessoa e passageiro ligado à pessoa. Você poderia colocar talvez um código, assim, um código para motorista? Não precisa, não precisa. Basta que, ó, nessa coluna, quando esse código 2 é a pessoa 2. A pessoa 2 nesse momento... Opa! Foi demais. A pessoa 2, considera que isso aqui é uma coisa só, pessoa. A pessoa 2 agora é passageiro. E o motorista é a pessoa 5. Entendeu? Já economizei. Em vez de ter duas coisas aqui, tem uma só. E aí eu evito repetir quando é a mesma pessoa. Já tem uma economia. Certo? Bom, gente, como eu sugeri na aula passada, já estamos quase no final, não vai dar tempo hoje, mas tenta pegar isso em casa, copia isso, tenta buscar, por exemplo, do mesmo jeito que a gente identificou que passageiro e motorista pode ser uma coisa só para economizar mais ainda quando é a mesma pessoa, pode ser que você identifique outras situações de melhoria. E só refazendo isso aqui em casa com calma, você vai aprimorando e entendendo mais essas estratégias aqui. Ok? Próxima aula.